Nunca pensei que chegaria um dia em que me sentisse estranha dentro da minha própria casa. Meu nome é Dona Helena, e essa história começou quando percebi que, depois de tantos anos, eu estava sendo cobrada para morar na casa que eu mesma construí, junto com meu marido, décadas atrás. Senti como se cada tijolo que eu havia assentado, cada tábua pregada com minhas mãos calejadas, tivesse perdido o significado. Meu filho, o mesmo que eu carreguei no colo e ensinei a dar os primeiros passos, estava ali, na cozinha que eu mesma ajudei a erguer, me entregando um contrato de aluguel como se fosse um cardápio de restaurante. Você deve se sentir grata, mãe, disse ele, com aquela voz firme que antes me transmitia segurança. E se for grata, deveria nos ajudar a limpar a casa. Uma senhora como você merece isso. Olhei para os papéis que ele deslizou pelo balcão, e depois para o azulejo lascado na parede da cozinha, azulejo que eu mesmo tinha colocado há tantos anos, quando meus joelhos não reclamavam e minhas mãos ainda eram firmes. Lembrei de quando, junto com meu marido, cavamos o alicerce da nossa casa, quando escolhi as janelas, plantei a primeira roseira no jardim da frente, cada detalhe pensado para que fosse nosso lar. E agora, eu deveria pagar aluguel para viver nele? Quando meu marido faleceu, achei que morar com meu filho e minha nora aproximaria a nossa família. A casa era grande, cabia todo mundo, e eu pensei que eles ficariam felizes com minha ajuda. Cozinhava, limpava, cuidava das crianças quando ainda eram pequenos. Eu acreditava que éramos uma família. Mas as coisas mudaram devagar, quase sem perceber. Primeiro, pediram que eu me mudasse para um quarto menor, para ter mais privacidade. Depois, começaram a etiquetar os alimentos na geladeira com seus nomes. Gradualmente, deixaram de me incluir nos planos das refeições, dizendo que já tinham comido ou que saíram para jantar. E então veio o assunto das contas. Estamos um pouco apertados agora, meu filho disse certa noite. Eu o entendi. Ofereci-me para ajudar, entreguei meu salário de aposentadoria para cobrir compras e contas, mas aparentemente não era suficiente. Uma semana depois, ele trouxe o contrato. R$ 600 por mês para morar na casa que construí. Sem discussão, sem aviso prévio, apenas uma declaração fria, como se estivessem me fazendo um favor. Não discuti. Não implorei. Apenas olhei para o papel, minhas mãos apoiadas no balcão da cozinha, ainda marcado pela queimadura que o molho de Natal deixou anos atrás. Perguntei apenas uma coisa: essa é a sua ideia? Ele hesitou antes de responder, e então vi que não era apenas ele, era uma decisão tomada junto com minha nora. Naquela noite, deitada no quarto pequeno que agora me chamavam de cose, olhei para o teto e passei os dedos sobre as molduras de fotos que trouxe comigo, o retrato do casamento, as férias em Paraty, os aniversários em família. De repente, todas aquelas memórias pareceram pertencer a outra pessoa. Pensei no meu marido, em como trabalhamos duro para dar ao nosso filho uma casa, uma educação, um futuro. Como pulamos férias, economizamos cada centavo, para que ele tivesse o melhor. E agora, cobravam de mim para morar no abrigo que criamos com tanto amor. Na manhã seguinte, assinei o contrato, não porque concordasse, mas porque precisava de tempo. Tempo para entender até onde ia a frieza daquele filho que eu criei. Tempo para descobrir se o homem que entregou aquele contrato ainda tinha algum resquício da criança que eu carreguei no colo. Mas algo dentro de mim se partiu. Não era raiva, ainda não. Era uma percepção silenciosa, pesada, de que eles não me viam mais como mãe, como construtora, nem sequer como mulher. Eu era apenas uma despesa, um número na conta deles. O frio chegou, típico do inverno da Serra Gaúcha, aquele que parece se infiltrar nos ossos e deixar a pele dolorida. Ajustei o termostato, apenas o suficiente para aquecer os joelhos e impedir que o vento entrasse pelas frestas da porta. No dia seguinte, encontrei um bilhete na geladeira, escrito com a caligrafia rígida da minha nora: por favor, não mexa no aquecedor sem avisar. A eletricidade não é de graça. Segurei a xícara de chá por um instante, relendo o recado 3 vezes. À noite, quando meu filho chegou do trabalho, perguntei calmamente por que precisava pedir permissão para aquecer a casa que eu ajudei a construir, a mesma casa onde ele aprendeu a andar, onde embalei seus choros e noites de febre.
Antes que pudesse responder, ela interrompeu. Só porque ela te deu à luz não significa que tem passe livre na vida. Aquelas palavras caíram como um tapa. Olhei para minha nora, esperando algum traço de arrependimento, mas não havia nada. Apenas cálculo frio. Somos nós que pagamos as contas agora. Se ela não contribui mais, não pode usar o que quiser. Eu queria gritar que já entreguei cada centavo que tinha, que cozinhei, lavei, passei roupas, pedindo apenas dignidade. Mas calei, porque entendi que não se tratava de dinheiro. Era sobre poder. Eles queriam deixar claro que aquela não era mais minha casa. Eu não era mais a dona. Nem mesmo uma convidada. Apenas uma ocupante, sujeita às regras deles. Pouco depois, me mudaram para o menor quarto da casa, um antigo depósito, sem janelas, apenas uma tomada. Chamaram de aconchegante, colocando uma cortina no lugar da porta. Minha cama mal cabia entre as paredes. O armário que trouxe ficou no corredor até encontrarem lugar para ele. Passei a primeira noite encolhida em um cobertor fino, sentindo a presença do vento pelas frestas, percebendo, com um frio na alma, que estavam me apagando. Não com gritos, nem ofensas, mas aos poucos, como uma maré que te arrasta sem perceber. Não podia cozinhar mais, não podia lavar roupa durante o dia, nem receber visitas sem pedir permissão. Cada solicitação deles era revestida de educação, mas aos poucos tirava quem eu era. E então, numa manhã, ouvi algo que não deveria. Minha nora comentando com a vizinha. Ela deveria ter pensado 2 vezes antes de nos dar a casa e esperar uma vida de graça. Meu coração parou. Dar a casa? Eu nunca dei nada além da minha confiança. Lembrei-me do dia em que assinei um papel no hospital, durante uma doença que me deixou fraca, confusa e preocupada apenas com minha recuperação. Meu filho tinha segurado a prancheta, com aquele sorriso forçado, pedindo que assinasse para que ele cuidasse do imóvel e das contas enquanto eu me recuperava. Eu confiei nele. Agora, de pé na cozinha, meu nome já não estava mais na escritura, sendo tratada como alguém que se hospedava sem direito. Mas eu não tinha esquecido. Antes de ser mãe ou esposa, trabalhei em um cartório, sabia como funcionava cada papel, cada registro. Se meu nome alguma vez esteve na escritura, ainda havia registro em algum lugar. Então comecei a procurar. Não dentro de casa, já haviam limpado tudo, mas no cartório da cidade, pedindo os arquivos da propriedade. A atendente, uma mulher de meia-idade com sapatos sensatos e olhos gentis, me ajudou. Entreguei minha identidade, expliquei que ainda acreditava ser parte legítima da propriedade. E lá estava, uma escritura de 1984, assinada por mim e meu marido, declarando nossa propriedade conjunta. Havia outro documento mais recente, transferindo temporariamente parte do imóvel para meu filho e minha nora, devido à minha incapacidade médica. Mas uma linha chamou minha atenção: a escritura original nunca foi revogada. Eu ainda possuía 51% da casa. Com os papéis em mãos, senti meu corpo se endireitar. Eles pensavam que eu era apenas uma senhora frágil, incapaz de compreender a lei. Mas eu havia construído aquela casa, guardado cada recibo, cada nota. Não anunciei nada, não confrontei ninguém. Comecei a fazer minhas malas. Apenas o essencial, algumas roupas, minha caixinha de joias, fotos, a Bíblia que meu marido me deu no 10º aniversário de casamento. Quando comecei a arrumar minhas coisas, percebi que não precisava levar o restante dos móveis. Que ficasse com eles a cama que comprei com meu primeiro salário extra, o sofá que escolhi entre 1000 opções, as cadeiras que um dia sonhei para a sala. Os objetos eram apenas lembranças, mas minhas memórias, essas, ninguém poderia tirar. Caminhei lentamente pelos corredores, cada passo me lembrando de anos de trabalho, de amor, de cuidado. Coloquei minhas roupas nas malas, acomodei as fotos, a caixinha de joias e a Bíblia com cuidado, como se cada item fosse um pedaço do meu passado que eu ainda podia levar comigo. Quando estava quase saindo, minha nora apareceu encostada na porta, braços cruzados e aquele sorriso torto que sempre me incomodou. Então é isso, disse com uma voz doce, carregada de desprezo. Finalmente entendeu.
Não respondi. Apenas continuei a empurrar minha mala pelo corredor, sem pressa, mas firme. Meu filho desceu as escadas exatamente no momento em que cheguei à porta da frente. Olhou para mim, mas seus olhos estavam vazios, distantes, como se eu já tivesse me tornado alguém irrelevante para ele. Não disse uma palavra. Abri a porta sozinha. Não havia drama, nenhum estrondo, apenas o som suave das rodinhas da mala raspando o chão do alpendre. E fui embora. Mas não para longe. Dirigi apenas alguns minutos até a cidade vizinha, até a delegacia local, uma construção simples de tijolos, com a bandeira do Brasil hasteada na frente. Entrei e me apresentei. A jovem atendente na recepção me olhou surpresa. Dona Helena? Eu confirmei e disse que precisava falar com o delegado. Ele chegou alguns minutos depois, mais alto do que lembrava, mas com os mesmos olhos gentis e o sorriso torto que tinha quando eu levava biscoitos para a delegacia na infância de meus filhos. Dona Helena, disse, surpreso. Quanto tempo? Eu sorri e expliquei rapidamente, entregando a pasta com os papéis, a escritura original, o documento de transferência temporária, minha identidade e a carta do cartório confirmando minha parte na propriedade. Expliquei tudo. Como fui obrigada a morar no menor quarto, pagar aluguel, como meu nome foi removido da caixa de correio, e como finalmente descobri que ainda era proprietária da maior parte do imóvel. O delegado folheou os documentos com atenção, respirou fundo e disse: se isso for verdadeiro, e parece que é, o que estão fazendo não é apenas falta de respeito, é ilegal. Perguntei o que isso significava, e ele explicou que, se eu era legítima proprietária e eles se recusavam a sair ou cobravam aluguel, estavam ocupando a propriedade sem consentimento. Pela primeira vez em 2 anos, senti meu coração se erguer. Saí dali com os papéis firmes debaixo do braço e a sensação de que, finalmente, a maré havia mudado. Eles pensaram que poderiam me enganar, me diminuir, me tornar invisível. Mas não conseguiram. Comecei a organizar meus pertences de maneira prática, sem pressa, sem alarde. Algumas roupas, o velho porta-joias, fotos do marido e do filho quando criança, a Bíblia, tudo cuidadosamente embalado. Cada objeto escolhido não por apego material, mas por valor sentimental. Depois, procurei uma advogada local, a doutora Helena Campos, uma mulher firme e direta, conhecida pela sua eficiência e sagacidade. Expliquei que não queria que meu filho ou minha nora soubessem que estava por trás do processo. Ela sugeriu usar o traste que meu marido e eu havíamos criado anos atrás, um nome neutro, que não chamaria atenção. Assinei os documentos naquele mesmo dia, pedido de reintegração de posse, declaração de propriedade, declaração de disputa de ocupação. Na manhã seguinte, a delegacia deu início à notificação formal para eles desocuparem o imóvel, sem que soubessem quem estava por trás da ação. Os dias seguintes foram de espera silenciosa. Acompanhei tudo do escritório da doutora Helena, cada protocolo, cada envelope carimbado, cada confirmação de recebimento. Mantive minhas mãos firmes. Não uma vez vacilei. Quando a advogada me entregou o último documento, a petição formal de ocupação ilegal, assinei com convicção. Não como mãe, não como vítima, mas como proprietária legal da casa que construí. Não sorri. Não chorei. Apenas assinei. Justiça nem sempre grita, às vezes apenas se afirma com um simples gesto. Chegou o dia da ação. Um amanhecer de primavera, frio ainda mordendo a pele, mas com o sol voltando a aquecer. Eu estava do outro lado da rua, enrolada no velho casaco de lã do meu marido, aquele que ele usava quando nos mudamos. Ainda exalava cheiro de madeira e memória. A viatura da polícia entrou na garagem antes das 9, seguida pelo carro da minha advogada. Fiquei na calçada, observando, silenciosa, invisível, como o fantasma que tentaram me fazer ser. A batida na porta foi firme, medida, oficial. Meu filho atendeu de pijama, confuso. O que é isso? Perguntou, piscando para o sol. O policial abriu o documento. Esta é uma notificação legal de reintegração de posse. Vocês têm 48 horas para desocupar o imóvel por disputa de propriedade não resolvida.
Minha nora apareceu atrás dele, com os olhos inchados, a voz alta e nervosa. Desculpe, isso deve ser um engano. Não era. Eu dei um passo à frente. O som dos meus saltos sobre o cimento era o único som naquele momento, ritmado, constante, como se cada batida contasse a verdade que eles ignoraram por anos. Meu filho piscou, incrédulo. Minha nora abriu a boca para falar, mas não disse nada. Tirei da bolsa uma pasta e puxei apenas um documento, a escritura original. Meu nome, o do meu marido, minha parte, 51%. Segurei firme e olhei diretamente nos olhos deles. A mulher que vocês cobraram aluguel, disse suavemente, é a proprietária majoritária desta casa. Ficaram paralisados. Ninguém me tirou nada, continuei. Vocês tentaram, mas falharam. Meu filho sussurrou, mas eu já fiz. Já fiz o quê? Respondi, calma. Sem raiva, sem gritos, apenas a verdade. O policial ao meu lado entregou a segunda página, a ordem final. Eles tinham até sexta-feira para retirar seus pertences. Minha nora virou-se para meu filho, desesperada. Isso é loucura. Vivemos aqui há anos. Eu continuei meu caminho de volta para a calçada, sem olhar para trás. O vento da primavera pressionava contra meu casaco, e eu respirei fundo. Podia sentir o cheiro do jardim, das lilazes que ainda não floresciam, mas que eu cuidaria para que voltassem. Eles tentaram me apagar, mas eu tinha raízes aqui, profundas, e ninguém as arranca sem quebrar algo sagrado. Olhei pelo retrovisor, minha nora chorava, meu filho estava parado, impotente, e eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que estava realmente de volta. Nos dias que se seguiram, eu senti uma estranha mistura de alívio e cautela. O peso dos anos de humilhação ainda estava presente, mas agora eu tinha a sensação de que cada passo dado estava me levando de volta para o que era meu por direito. A casa, meu lar, ainda me aguardava, silenciosa e paciente, como se soubesse que eu jamais a deixaria realmente. Entrei devagar, observando cada canto, cada detalhe familiar. O cheiro de madeira antiga, o rangido do piso que conhecia cada passo meu, o vento entrando pelas janelas que meu marido instalara com suas próprias mãos, tudo me acolheu de forma silenciosa, mas poderosa. Recomeçar foi um processo delicado. Primeiro, arrumei meus pertences pessoais, colocando fotos, lembranças e pequenas relíquias no lugar que sempre ocuparam. Cada objeto que eu manuseava carregava consigo uma memória, um pedaço da minha história que eles tentaram ignorar ou apagar. O simples ato de reorganizar essas coisas me trouxe uma sensação de controle que eu não sentia há anos. Coloquei a caixinha de joias no criado mudo, a Bíblia sobre a mesa de cabeceira, e olhei para o retrato do meu marido na varanda, sorrindo para mim como se nada tivesse acontecido. Aos poucos, comecei a cuidar do jardim. Os canteiros estavam abandonados, algumas flores secas e esquecidas, mas minha mão firme e paciente trouxe vida de volta. Plantei margaridas, lembrando do sorriso do meu marido quando admirava suas cores. Sentei-me no alpendre algumas tardes, apenas observando o movimento das folhas e ouvindo o canto dos pássaros. Era uma rotina simples, mas poderosa. Um lembrete de que eu ainda tinha um lugar no mundo, e que aquele lugar era meu. Foi nesse tempo que conheci o Sr. Arthur. Não estava procurando ninguém, não queria companhia, apenas me permitir respirar depois de tanto sufoco. Nos encontramos em uma oficina de cerâmica no centro comunitário da cidade. Minhas mãos, já calejadas, sentiam dificuldade em moldar o barro, mas ele se aproximou com um sorriso discreto e disse algo que ficou comigo: a primeira peça sempre sai estranha, mas a segunda ensina paciência. Rimos juntos. Ele era alto, magro, cabelos prateados e olhos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Suas mãos, embora marcadas por cicatrizes, eram firmes e gentis, capazes de criar e reparar coisas com calma. As semanas seguintes foram preenchidas por pequenos momentos de alegria que eu não experimentava há muito tempo. Arthur vinha às terças para a cerâmica, às sextas ao mercado, e aos domingos para ajudar no jardim. Ele nunca perguntou detalhes da minha vida, apenas estava presente, como se compreender a essência de uma pessoa fosse mais importante que conhecer cada capítulo do seu passado.
E, em algum momento, comecei a sentir uma leveza que há anos não sentia. A presença dele era silenciosa, mas completa. Enquanto isso, os desdobramentos legais seguiam seu curso. Meu filho e minha nora ainda estavam na casa, mas sabiam que não poderiam permanecer por muito tempo. Cada notificação entregue, cada carimbo de recepção me dava a sensação de justiça fluindo de forma silenciosa, mas firme. Eu não precisava gritar, nem confrontar, nem humilhar. A lei, ali, estava ao meu lado, mas o que realmente me fortalecia era saber que eu jamais tinha abandonado minha própria vida, mesmo quando tentaram me fazer acreditar que eu não tinha mais direito a ela. Ao mesmo tempo, comecei a perceber o quanto aquela experiência me transformará. O medo e a humilhação deram lugar à certeza e à confiança. Eu podia andar pela casa, ajustar o termostato sem pedir permissão, cozinhar minhas receitas sem interferência, cuidar do jardim, e simplesmente existir sem sentir culpa. Cada ação era um ato de reconquista, não de vingança, mas de reafirmação do que era meu por direito e por história. Arthur se tornou meu parceiro silencioso nessa rotina. Não falávamos de amor nos moldes tradicionais, não discutíamos passado ou futuro imediato. Ele simplesmente compartilhava momentos comigo, um bolo assado, uma estante consertada, uma conversa tranquila sobre tomates e ervas. Ele me olhava como se eu fosse inteira, e não apenas um fragmento do que os outros queriam que eu fosse. E, com ele, eu redescobri a sensação de ser vista, de ser valorizada pelo que sou e não pelo que podia oferecer. Houve dias em que sentava na varanda, olhando o pôr do sol, e pensava em como tudo mudou. Como a humilhação de ser reduzida a um cheque de aluguel se transformou em uma lição de força. Cada tijolo daquela casa contava uma história, cada parede carregava memórias, cada jardim florescia com resiliência. Eu não estava apenas recuperando um imóvel, eu estava recuperando minha vida, minha dignidade e meu direito de ser. E assim, lentamente, a casa voltou a respirar. Não era apenas um espaço físico, mas um refúgio emocional, um lugar onde cada canto refletia quem eu era. A cozinha tinha o cheiro das refeições que cozinhei por décadas, o jardim florescia com a paciência que eu sempre cultivei, os móveis e objetos carregavam as marcas do tempo, da história e do amor que construímos juntos. Arthur estava lá, sem precisar de palavras, compartilhando comigo a alegria silenciosa de cada pequeno triunfo diário. Eu não precisava provar nada a ninguém. Nem ao meu filho, nem à nora, nem aos vizinhos. Minha conquista era silenciosa, mas completa. Cada gesto, cada manhã que eu acordava sentindo o sol batendo na janela leste, cada tarde no alpendre com meu chá, era um lembrete de que eu jamais deixei de ser dona da minha própria história. A justiça veio não com gritos, mas com documentos, paciência e convicção. E a vida, com sua ternura silenciosa, me devolveu a sensação de pertencimento. Com o tempo, a casa finalmente voltou a ser minha de verdade. Não era apenas questão de posse legal, era a sensação de caminhar pelos cômodos e sentir que cada passo me pertencia, que cada memória gravada na madeira, na tinta das paredes e no chão antigo era minha, e ninguém poderia tirar isso de mim. Eu podia abrir a janela sem pedir permissão, acender a luz sem explicar, colocar água no vaso de flores sem me justificar. Cada gesto cotidiano se tornou um pequeno ato de liberdade, uma afirmação silenciosa de que eu ainda existia, inteira, apesar de tudo. Arthur se tornou minha companhia constante, embora nunca de maneira invasiva. Ele estava ali, compartilhando momentos simples, como regar o jardim, preparar uma xícara de chá, consertar o banco do alpendre que eu mesma havia esculpido décadas atrás. Ele não tentava preencher o vazio que os outros haviam deixado, ele simplesmente estava, e isso era suficiente. Havia algo profundamente reconfortante em sua presença tranquila, em sua capacidade de me ver sem julgamento, de me ouvir sem pressa. Juntos, reconstruímos não apenas o jardim e a casa, mas também a confiança que os anos haviam corroído. A vida voltou a ter ritmos próprios. Pela manhã, eu sentava na varanda com meu chá, observando o sol subir e espalhar luz sobre os canteiros que começavam a florescer novamente. Cada flor, cada folha que brotava era um lembrete silencioso da minha persistência. No almoço, eu cozinhava receitas antigas, aquelas que aprendemos juntos, e sentia o cheiro se espalhando pela casa,
trazendo de volta lembranças de jantares em família, risadas e conversas que agora pareciam tão distantes. À noite, eu lia na sala, com o aquecedor ligado, sem precisar pedir permissão, com o silêncio confortável que apenas um lar verdadeiramente seu pode oferecer. O contato com meu filho e minha nora diminuiu. Não havia ressentimento em mim, apenas uma clara compreensão de que algumas relações não podem ser forçadas. Eles haviam tomado decisões que revelaram mais sobre eles do que sobre mim, e eu aprendi a aceitar isso sem me desgastar. Minha paz não dependia mais do reconhecimento deles, dependia apenas da minha própria percepção do que é certo, do que é justo, do que pertence a mim. Aprendi que dignidade não se negocia e que o respeito, quando negado, precisa ser reclamado com firmeza e serenidade. Arthur e eu continuamos a construir nossa amizade e cumplicidade, que, de alguma forma, floresceu em algo mais profundo, embora sem pressa. Ele trazia pequenas surpresas, uma compota caseira, um livro que achava que eu apreciaria, uma história engraçada sobre o mercado local. E eu retribuía com pequenos gestos, preparando o chá do jeito que ele gostava, mostrando as flores que haviam brotado, contando sobre os pequenos progressos na casa. Havia uma beleza silenciosa em compartilhar a vida assim, sem expectativas exageradas, sem pressa, apenas vivendo o presente com atenção e carinho. A experiência que vivi com meu filho e minha nora me ensinou lições que vão muito além de leis ou propriedade. Aprendi sobre limites, sobre como proteger aquilo que é seu sem se tornar amarga, sobre como a paciência e a estratégia podem valer mais do que a força ou o grito. Cada papel assinado, cada visita ao cartório, cada conversa com o advogado não era apenas um passo legal, era uma afirmação de que eu tinha voz, que minha história importava, que meu esforço ao longo de décadas não seria apagado por egoísmo ou desrespeito. E, aos poucos, comecei a perceber que a vida pode oferecer recomeços inesperados. A companhia de Arthur, a reconquista do meu lar, o reencontro com minha própria rotina e paixões, tudo isso me mostrou que nunca é tarde para se restabelecer, para se reencontrar e para reivindicar aquilo que lhe pertence. A justiça pode chegar de formas silenciosas, mas seu efeito é profundo. Não há necessidade de gritar, de humilhar ou de provocar confrontos desnecessários, às vezes, basta ter a certeza de seus direitos e a paciência de esperar o momento certo. Hoje, acordo todas as manhãs com a luz entrando pela janela que meu marido e eu instalamos tantos anos atrás. O som dos pássaros, o perfume das flores e a sensação de cada cômodo me abraçando são um lembrete de que eu realmente voltei para casa. Arthur está por perto, trazendo companhia, risadas e simplicidade. Não precisamos de grandes declarações, nem de demonstrações dramáticas de afeto. Apenas a presença silenciosa, constante e genuína de alguém que aprecia o que você é, e não o que pode oferecer. A casa está viva novamente, com sua energia própria, alimentada por minhas mãos e minha história. Cada detalhe, desde os móveis que resistiram ao tempo até os utensílios de cozinha que usei por décadas, carrega a marca de quem sou. Eu não precisei expulsar ninguém com raiva, não precisei humilhar, gritar ou convencer. Cada documento, cada gesto de paciência, cada ato de persistência trouxe de volta aquilo que sempre foi meu. A sensação de pertencimento, de segurança e de dignidade retornou. Hoje, sento-me na varanda, chá na mão, observando o jardim florescer. O passado ainda está presente, mas não mais como uma sombra. Está ali como memória, como aprendizado, como lembrança de que, mesmo quando nos tentam reduzir a números ou obrigações, nunca perdemos nossa essência. Eu recuperei minha casa, meu espaço, minha história. E, ao meu lado, Arthur me lembra, com gestos simples e olhares atentos, que a vida continua a oferecer momentos de alegria, conexão e beleza, mesmo depois de tantas provas. E assim, a vida segue. Silenciosa, calma, mas cheia de significado. Eu aprendi que justiça nem sempre precisa ser gritante, que direitos podem ser reclamados com paciência e firmeza, que memória, amor e perseverança são mais fortes do que qualquer tentativa de apagar uma vida construída com esforço. Cada manhã é um presente, cada chá uma celebração da minha liberdade reconquistada, cada flor um testemunho de resiliência. Nunca fui fraca. Nunca deixei de ser dona de mim mesma. E agora, neste lar que criei, que lutei para manter, e que finalmente é só meu,
encontro não apenas justiça, mas paz. A vida me deu uma segunda chance, e eu a abraço plenamente, com gratidão, serenidade e a certeza de que, independentemente dos obstáculos, minha história continua a ser escrita, com coragem, amor e dignidade.